Oi, galerinha do 7º ano, espero que todos estejam bem. Então, vamos à nossa aula de hoje. E aí, nós vamos estudar o que é um substantivo, certo? Então, o substantivo é aquele que vai dar nome às coisas, certo? São ações, são ideias, são sensações, são sentimentos, certo? Mas existe uma diferenciação entre eles. Então, na atividade de hoje, eu vou explicar o que é um substantivo, mas no decorrer da explicação eu vou dizendo quais são as atividades que você deve realizar, certo? Nesse primeiro aqui, lê essa tirinha do Armandinho. Identifique na tira as palavras que nomeiam o problema da visão. Aí ele diz, existem vários problemas de visão. Aí ele diz, miopia, estrabismo, astigmatismo, raiva. Com raiva a gente enxerga tudo errado. Aí na letra A diz, identifique na tira as palavras que nomeiam problemas de visão. Então, os problemas de visão são miopia, que ele diz aí, estrabismo e astigmatismo, certo? Aí vocês vão responder essa letrinha A, B e C. Precisa somente vocês copiar a pergunta e fazer a resposta. Então, eu vou acompanhando com vocês. E aí, letra B. Que palavra da tira nomeia um sentimento? Qual o sentimento que ele tem aqui, ó? Raiva. Na tira fica evidente que o menino Armandinho e o adulto têm pontos de vista distintos sobre o problema de visão. Explique essa diferença. Veja aqui, ele diz o problema da visão, mas também diz que o sentimento raiva, a gente consegue enxergar tudo errado, certo? Aí você vai explicar esses pontos de vista aí. Aí aqui, ó, anote aí. Substantivos são palavras que nomeiam seres, lugares, instituições, ações, ideias, qualidades, sensações e sentimentos, reais ou imaginários. Os substantivos podem ser classificados, então tem uma classificação, certo? Próprio, comum, próprio, para nomes próprios, certo? Um exemplo, meu nome Rafael é um nome próprio. Comum seria a palavrinha raiva. Concreto, abstrato, simples, composto e coletivo. A gente vai vendo aí em seguida as suas classificações. Ó, substantivos próprios e comum. Nessa tirinha, nesse item, substantivos próprios e comum, vocês também vão responder no caderno e me enviar a foto do segundo e terceiro quesito, além do primeiro lá. Aí ele diz assim, peguei minha pistola, estou pronto. Aí, ótimo, Haroldo. E eu vamos ser um time. Ser um time e você. Olha, seu tigre de pelúcia. Ele está de bermuda. Que fofo. Deixa eu abraçar ele? Pelo amor de Deus, pare com isso. Vá para o outro lado da casa e conte até 50. Então começamos, certo? Você e sua bermuda idiota. Isso é guerra, lembra? Você está com ciúmes. Oh, que bebê. Aí, ó, o que provoca o humor nessa tira? Qual é o humor da tira aqui? Certo? Então, sempre vamos ver que o humor da tira vai estar no último quadradinho. O que é que acontece? É um ursinho de pelúcia ou um animal de verdade? Né? Aí, B. Calvin e Suzy não se refere a outro personagem da tira da mesma forma. Como cada um se refere a esse personagem. Como é que cada um vê o personagem, tá certo? Se Calvin se dirigisse ao amigo de forma que faz com Suzy, que diferença haveria nessa nova forma de tratamento? Explique sua resposta. Se ele fosse mais tranquilo, certo? Ó, veja a expressão dele de raiva, de fúria, gritando, né? Em relação aos HQ, as personagens desconhecem o cartunista que a desenhou. Então, a gente sabe que foi Bill que desenhou essa tirinha, mas a gente não o conhece, certo? Que é o cartunista que o desenhou. Tanto que
Uma delas se refere a ele de maneira genérica, de maneira geral. Releia a HQ e identifique que personagem é esse e qual é a maneira utilizada por ela para se referir ao autor. Então, como é que se refere aqui? Ó? Ele está parecendo com quem, se a gente tivesse comparar a outros tipos de tirinha de desenhos animados. Quem ele poderia se referir? É bem conhecido, tá? Vamos ver se vocês conseguem adivinhar. B. Caso a personagem conhecesse a identidade do cartunista, quem é Bill, como poderia referir-se a ele de uma maneira individualizada? Se você quiser procurar um pouco mais sobre esse cartunista, a gente pode ver aqui, ó. Os nomes dados aos personagens de HQ são muito importantes para impressionar o leitor. Eles ainda podem sugerir características físicas ou psicológicas do personagem. Cascão, Cebolinha, Pateta, Super-Homem, Homem-Aranha, Mistério ou Suspense. Mandrake, Fantasma, Doutor Estranho, Humor, Capitão Feio, Recruta Zero, Nick Náusea, Origem, Capitão América, Zé Carioca ou mesmo Intimidade e Afeto, Tintin, Luluzinha, Gasparzinho, certo? Então, relacionando aí o nome, então o nome dos personagens seria um nome próprio, certo? Diferente que Calvin, Suzy e Haroldo são nomes próprios. Eles não são nomes comuns, como Amor, tá? Seguindo aí, os nomes que identificam seres ou elementos de modo individualizado são chamados substantivos próprios. Os substantivos próprios nomeiam não apenas pessoas, mas também lugares, acidentes geográficos, corpos celestes, animais de estimação, entre outros. Armandinho, Calvin, Haroldo, Suzy e Benedete são substantivos próprios, porque nomeiam de modo individualizado os seres citados. Então, aqui vocês vão dizer uma maneira individualizada, que é o próprio nome do autor, certo? As palavras que se referem, seguindo aqui, um ser, um elemento de modo genérico, recebe o nome de substantivo comum. Na tirinha de Calvin, as palavras tigre, pistola e bermuda são substantivos comuns, pois se referem a objetos genéricos. A palavra desenhista que aparece na HQ é de Benedete. Também é classificado dessa forma. Então, o Bill Walterson é chamado de Benedete. Então, aí a classificação de substantivos próprios são dados a nomes, seres e particular. São iniciados sempre com letra minúscula. Então, Rio de Janeiro, nome de cidades, nomes de estados, nomes próprios. Então, seu nome próprio é um substantivo próprio. Nome de rios também, Rio Amazonas, Rio Tietê. E os substantivos comuns nomeiam os seres de espécie de todos os elementos. São iniciados com letras minúsculas, como cidade, pessoa, nariz, como foi dito também aqui. Tigre, pistola, bermuda. Aí vamos ver aqui, ó, a diferença de substantivo concreto e abstrato. Lê a tirinha aqui de Mafalda, aí você vai responder o quarto quesito. Você viu na TV aquele comercial de um novo brinquedo de armar? Qual? Aquele que diz: crianças, chegou a felicidade para todos. Ah, sei. Bom, veja só a felicidade que estão vendendo pela televisão. Aí ele tá com um negocinho bem pequenininho na mão, né? Na tira, essa tirinha de Mafalda, tá? Mafalda é essa personagemzinha aqui, ó. Na tira aparecem vários substantivos, um deles, felicidade, apresenta uma diferença em relação aos demais no que diz respeito ao que eles nomeiam. Converse com os colegas e tente explicar essa diferença. Então, ó, felicidade ele é um sentimento, como tristeza,
alegria. Então, foi o que ele sentiu em relação ao brinquedo, né? Felicidade ao ver aquele comercial. E aí, explique por que os personagens, antes empolgados com a conversa, parecem tristes no último quadradinho. Porque ele achou que era uma coisa e foi outra, né? Aí, os substantivos que nomeiam seres e elementos existência própria, como pessoas, animais, vegetais, lugares, objetos e coisas, recebem o nome de substantivos concretos. Então, eu digo muito assim, que são aqueles que a gente pode ver. Então, brinquedo vai ser um substantivo concreto. Porém, o sentimento que ele teve no início aqui de felicidade e no final de tristeza, ele vai ser um substantivo abstrato, que está relacionado aos sentimentos. Então, ó, já os substantivos que nomeiam ações, estados e qualidades recebem o nome de substantivos abstratos, como felicidade, também presente na tira de Mafalda. Então, o sentimento é um estado que a gente sente, então é abstrato, é algo que a gente sente, certo? Diferente do brinquedo, da televisão, que a gente pode ver, pegar, sentir, certo? Mas os sentimentos não. Por isso que um é substantivo abstrato e o outro é concreto, que a gente pode pegar. Eu digo nesse sentido, concreto. Aí, ó. Substantivos concretos nomeiam seres e elementos de existência própria, coisas e fenômenos reais ou imaginários, como Mafalda, pé, terra. E substantivos abstratos nomeiam ações, qualidades, sentimentos, exemplo, diversão, alegria, decepção, felicidade, amor, paz, tristeza. Então, está relacionado aos sentimentos. Seguindo aí, a nossa substantivos simples e compostos. Está relacionado assim. Uma palavra composto de duas palavras. Socorro, uma água viva. Não é água viva, Carol, é só um saco plástico. Socorro, poluição. Então, por que a água viva tem esse nome? A maioria dos substantivos é constituída de uma única palavra. Cidade, vida, são os substantivos simples, mas há aqueles que é formado de mais de uma palavra, como água viva, constituído pela palavra água e viva junto, né? Se fosse separado, teria sentidos diferentes do nome água viva. Que ligados por um hífen, compõem o substantivo que nomeia animal. São substantivos compostos de alguns substantivos que não apresentam ínter, como girassol. Então, ó, substantivos simples são constituídos por apenas uma palavra, como tempo, sabiá, chuva, inverno, montanha. E substantivos compostos têm mais de uma palavra. Passatempo, que é o passa mais tempo, couve-flor, beija-flor, guarda-volume, castanho do Pará, guarda-roupa, guarda-chuva, guarda-sol. E aqui, por último, penúltimo, substantivos primitivos e derivados. Descreva a expressão, ó, vamos ver aqui. Se você estiver com frio, pode usar um dos meus agasalhos. Aí o Garfield, obrigado. E aí ele sai, mas não foi para fazer uma fogueira. Aí ele disse, decida-se logo. Então ele foi botar fogo nos casacos dele, né? Descreva a expressão facial de John, no Garfield, no terceiro quadradinho. Aqui, ó, descreva qual o motivo para ele estar assim. O que foi que aconteceu, né? Foi que Garfield aprontou. Em sua opinião, qual é a origem da palavra fogueira? Fogueira vem de fogo. Então, os substantivos que originam outras palavras são denominados de derivado. Então, fogo é palavra primitiva e fogueira é a palavra derivada da palavra fogo. Então, um exemplo, pedra é uma palavra primitiva. Que outras palavras eu posso derivar dela? Pedreiro, pedraria, pedregulho, certo? Então, essa é a diferença. Palavra primitiva e palavra derivada. Então, substantivos primitivos não são originários de outras palavras. Por exemplo, jornal, flor, cozinha, pedra, mar, arquivo. Substantivos derivados são originários de outras palavras. Olha, de jornal veio jornalista,
de flor, floricultura, de cozinha, cozinheiro, de pedra, pedreiro, de mar, marinho, de arquivo, arquivista, viu? A diferença da palavra primitiva é a palavra derivada. E em seguida, nós temos substantivos coletivos. Lê a tirinha de Calvi, ó. Certo, classe. Quem gostaria de ser o primeiro a ler o livro? Calvin. Que tal você? Calvin. E Calvin, ó. E Calvin lá em outro mundo. Dizendo bem assim. Cosmopolita, Steve calmamente dá um tiro com seu raio mortal, né? Ele dizendo, sonhando em outro mundo. O substantivo classe é usado na tira para nomear o quê? Certo, classe? Há um conjunto de alunos, certo? Quais outros substantivos poderiam ser usados no lugar dessa classe? Turma, pode ser turma. Tá? Quando o substantivo nomeia um conjunto de seres, ele é chamado de substantivo coletivo. A gente vai ver aqui. Substantivo coletivo é aquele que, mesmo no singular, indica um conjunto de seres ou coisas da mesma espécie. Cacho pode ser de uva, turma de alunos, ramalhete de flores, tá? Então, álbum aqui, ó. Álbum pode ser de fotografias, figurinhas ou selo. Arquipélago de ilha, atlas de mapas, batalhão, soldados de pessoas, biblioteca, quando a gente fala de biblioteca, lá tem um conjunto de livros, de caixa, pode ser de frutas, câmara de deputados, vereadores, caravana de viajantes. Então, é uma palavra que designa várias coisas. Cardume, peixes, comunidade cidadãos, cordilheira de montanhas, discoteca de discos, elenco, atores, enxame de abelhas, falange de soldados, de fauna, animais de uma região, flora, plantas de uma região, galeria de quadros, horda de desordeiros, junta de médicos, júri, juízes, manada de bois, mantilha de cães, molho, chaves ou verdura, multidão de pessoas, prole de filhos, ramalhete de flores, Recife, chama corais, saraivada de tiros ou vaias, turma, amigos, alunos, universidade, faculdade, vocabulário, palavras. Então, substantivo coletivo designa a um conjunto de uma coisa, de várias coisas, tá? E aí, nossa atividade fica por aí. Espero que vocês tenham aprendido a diferença dos substantivos. E eu vou colocar outro videozinho explicativo sobre substantivos. Espero ter ajudado vocês e até logo.